Orquídeas são flores que encaixam bem em qualquer ambiente, seja no jardim da sua casa, num vaso na sala ou escritório ou num ambiente dedicado especialmente para elas. O fato é que essas flores possuem várias espécies e não são difíceis de cuidar. Adaptam tanto em vasos como plantadas diretamente no seu jardim. Olá, sejam bem-vindos ao Patrícia Alvim Convida e hoje o nosso assunto é como cuidar de orquídeas. Para ajudar você nessa tarefa de como entender mais sobre as orquídeas, eu vou conversar com o César, que é orquidófilo. César, que bom ter você aqui comigo para a gente falar dessas belezuras, né, que são as orquídeas e você mais do que ninguém, né, para conversar com a gente e dar essas dicas. De como cuidar, né? Qual que é a melhor forma de cuidar, como que são as orquídeas. É um prazer muito grande, né, Patrícia? Falar das orquídeas, comentar sobre elas e estar aqui com você, né? Obrigada. Muito bom. E quanto tempo tem que você começou a gostar de orquídeas, a cuidar de orquídeas? Bom, na verdade, eu sempre gostei de plantas, acho que desde pequenininho. Eu costumo dizer que eu sou meio clorofilado, né? Desde criança. Mas há cerca de 30 anos eu comecei a colecionar. Eu fiz um pequeno curso, isso na década de 80, e passei então a juntar as plantas que eu tinha lá no sítio, que não passava de meia dúzia. Então a minha coleção, de repente, eu tinha lá meia dúzia de orquídeas e eu já me considerava um orquidófilo. Né? E hoje? Hoje eu tenho cerca de 80 mil plantas crescendo. Mas é porque eu faço muito cruzamento, né? E cada cruzamento de orquídea que você faz, você facilmente faz 800 a 1000 plantas. Então são plantas pequenininhas, fora as matrizes eu tenho as plantinhas, né? Os filhotes. Então dá um volume muito grande. E como cuidar, né? Assim, quantas vezes aguar? Porque todo mundo, é impossível, né? Uma pessoa que não goste, todo mundo apaixona pelas orquídeas, né? E como cuidar para ela florescer sempre? Ou ela tem uma época que ela floresce ou depende da espécie? Como é que é? Pois é, gostar das orquídeas é preciso acompanhar, conhecer um pouquinho de cada espécie ou se vai ser híbrido, né? Conhecer um pouquinho de cada espécie, né? Para ter sucesso. Eu costumo dizer que o grande desafio do orquidófilo é cultivar espécies do mundo inteiro dentro de um ambiente só, que é o orquidário. Então a pessoa viaja ou vai numa exposição e adquire plantas sem orientação e leva tudo para casa. Então ali tem plantas de cerrado, plantas do litoral, plantas de altitude. Cada um no seu enfim, habitat, cada um né? do E seu leva todo habitat. mundo para um habitat só. Leva todo mundo para um ambiente só. E aí, né? Quando jogar a água, que vaso que eu vou utilizar, que substrato que eu vou utilizar, eu uso adubo, não uso adubo. É todo um processo que vem com o aprendizado. Também digo que não é complicado, é simples. Eu prefiro cultivar orquídeas do que outras plantas comuns, como, sei lá, samambaias, por exemplo. Eu acho que eu mataria as samambaias, né? Então a gente vai aprendendo com o tempo. E hoje eu acho que está tudo mais fácil, sabe? A informação hoje está mais disponível. Na minha época, eu falei há 25, 30 anos atrás, nós não tínhamos internet, associação em Juiz de Fora não, exposições não. Então, você vê uma orquídea, você tinha que ir ao local, alguém trazer, né? Hoje em dia você tira uma foto, fala, vem para mim e tal. Facilitou muito. As exposições hoje estão aí, né? Toda semana tem exposição. Eu tive que ir para o Rio para aprender alguma coisa e aprender empiricamente, né? Você vai matando uma e aprende como é que mata para você não fazer. Por exemplo, para eu não matar nenhuma. Quantas vezes, essa aqui, tigrada maravilhosa, quantas vezes eu aguaria? Tá, você tem que levar em consideração algumas coisas. A gente não pode dizer que você vai jogar água tantas vezes por semana, porque existem alguns fatores aí que vão influenciar se a planta vai secar ou vai se manter molhada. Lembrando que orquídeas não podem ficar encharcadas, elas não suportam o encharcamento.
Por isso elas vivem engarradinhas lá no tronco das árvores, porque vai molhar e vai escorrer. Daqui a pouquinho vem a ventilação e vai secar. Se você mantiver uma orquídea dessa num vaso confinado, encharcado, com um pratinho de água, por exemplo, por baixo, vai manter que ele vai apodrecer tudo. Ela não tem raízes que suportam isso, né? Baseado nisso, nesse conceito, você pode usar qualquer tipo de vaso, ou plástico, barro, ou cachipozinho de madeira, que é muito decorativo, as pessoas gostam. Lembrando que o vaso de plástico, ele vai demorar mais para você aguar. Exatamente, porque ele vai reter muita água, né? Ele não transpira. O vaso de barro, não. Em comparação, você jogar água hoje, amanhã, ele já pode estar seco. E o cachepô, ainda mais, ele drena muito. Né? Então, qualquer um desses vasos, você pode usar, desde que não fique encharcado. O dia mais quente ou o dia está mais frio, está chovendo ou o dia está mais úmido. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A melhor receita: vai lá na sua orquídea, põe o dedinho. Tá molhado? Não joga água. Tá secando, tá num processo de seca, tudo mais. Amanhã cedo eu entro com a água e molho todo mundo. É por aí que é assim que eu adoto. É assim que eu adoto, lá na minha estufa. Agora eu vejo que tem muitas, né? Você trouxe algumas. Eu preciso mostrar isso aqui, que isso aqui é uma orquídea. Olha que é a mini. Isso é uma orquídea. É o gênero Pleurothales. É uma representante das micro-orquídeas, que são milhares de tipos. Que fofo! E tem orquidófilos que se dedicam exclusivamente, principalmente aqueles que têm pouco espaço. Que moram em apartamento, que tem uma varanda. Gosta de orquídea, mas não tem espaço. Isso. Vai para são curiosidades, mas são assim umas belezuras, são muito bacanas. Lindinha demais. Aí você veja essa tigrada. Tem essa branquinha que é tipo uma albina, não é isso? É uma planta alba e não é uma planta brasileira, é uma planta da Venezuela, a Cattleya mossi, mas ela se adaptou muito bem aqui no Brasil, então as pessoas têm. Mas é uma anomalia genética, porque ela é branca, né? O normal dela é um rosa. Agora esta aqui, você falou que ganhou um prêmio no Rio, não é isso? Primeiro lugar. Foi escolhido primeiro lugar na categoria dela de planta Cattleya estrangeira. E dentre elas foi escolhida como a melhor planta que foi exposta no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Muito legal. Então, essa aqui é premiada. Essa aí é super premiada, é verdade. Ô César, eu ganhei no meu aniversário muitas orquídeas. Eu sou apaixonada por orquídeas. Mas aí agora, está dentro de casa que ela está florida. E depois, quando ela perder as flores, onde que eu coloco? Né? Como que eu cuido dela para ela florescer de novo? Bom, essa é uma pergunta que muita gente passa por essa dúvida, porque as pessoas compram, ganham orquídea. Né? Primeira coisa é colocar dentro de casa para curtir a flor. Vai enfeitar, vai curtir tudo. Morreu a flor, aí você vai ter que cuidar da planta para ela florescer o ano que vem. Né? E para isso é preciso lembrar algumas coisas. Onde colocar essa orquídea na sua casa? Primeira coisa, as orquídeas de modo geral elas não suportam o sol direto, elas vão queimar. Então não pode ficar na beira da piscina sozinha, sem uma proteção. Não. Se ela ficar dentro de casa também, ela não vai gostar, porque ela precisa de luminosidade. Então o ambiente ideal seria aquele sob a copa de uma árvore, uma árvorezinha que você tem, um pé de jabuticaba, uma pitanga, que o sol bata por cima nas folhas e deixe passar filtra aquele sol direto e deixa passar a luminosidade, aqueles raios de sol filtrados. Esse ela vai adorar. Você pendurou ali debaixo dessa árvorezinha, você já tem o seu orquidário montado. Né? E questão de água também. Protegido do excesso de água exatamente para não encharcar. Então, nos tempos de muita chuva, você tirar de baixo e levar para uma varanda coberta para você proteger do excesso de água. Tá? A adubação é importante, você pode comprar um adubozinho orgânico ou o químico e fazer uso conforme o rótulo, né? E você vai estar nutrindo a sua orquídea, preparando para ela florescer o ano seguinte. Então é importante ventilação, a umidade ambiente importante, a água que você joga, luminosidade e adubação, enfim, os nutrientes. Isso é um conceito básico assim para se cuidar, mas eu continuo dizendo que não é difícil cultivar, não. São alguns cuidados importantes, básicos, para você ter sucesso no cultivo. Maravilha!
Muito obrigada. Não é isso? Isso. Obrigada por ter vindo, né? Quando tiver alguma exposição, né? Quando tudo voltar ao normal, por favor, convide, né? Com Para a certeza. gente poder divulgar, Com né? certeza. A Poder nossa participar. exposição é programada sempre o mês de agosto, agora para o ano que vem, no mês de agosto, no Colégio dos Jesuítas. E lá a gente recebe os aficionados, os colecionadores, os curiosos, né? E a população que vai lá para ver. Nós temos cerca de 5.000 pessoas visitando a exposição. Então é muito bacana. Já fica agendado para o ano que vem. Tá certo. E o nosso programa, infelizmente, fica por aqui. Mas vocês podem continuar me acompanhando no jornal Tribuna de Minas e também na Rádio CBN às sextas-feiras. Eu estarei sempre esperando por vocês. Até lá!